Gênesis 26, de 1 a 7 diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, outros leem Gerar. Abimeleque era o rei dos filisteus. Preste atenção. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça na terra, e eu estarei com você e o abençoarei. Que palavra, hein? Se eu ouvir da boca de Deus, eu vou estar com você e eu vou te abençoar. Porque você e seus descendentes, porque a você e seus descendentes darei todas estas terras. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Então nós somos abençoados pelo pai Abraão, Isaque, Jacó, e o descendente Yeshua. Amém? Glória a Deus. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras, e por meio, através da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos. O que Abraão fez? E guardou os preceitos. Então diga: Deus abençoa quem obedece, quem pratica a palavra. Glória a Deus. Então Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e as minhas leis. Então Isaque ficou na terra de Gerar. Agora nos versículos 12 e 13. E semeou Isaque naquela mesma terra. Diga: Isaque semeou e colheu naquele mesmo ano 100 por 1. Diga: Isaque semeou e colheu a 100 por 1. Meu Deus. Porque o Senhor o abençoava. Por que ele prosperou? Por que ele prosperou? Por que teve colheita 100 por 1? Porque Deus o abençoava. E diz assim o versículo 13: e engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso em toda aquela região. Nós apreciamos esse texto e fazemos bem. Ele é muito poderoso, muito forte. Quando fala que Isaque teve uma colheita 100 por 1, num tempo de fome. Eles viviam basicamente do campo, totalmente do campo. Eles dependiam da chuva. Então diz que Isaque semeou. Deus falou com ele: não vá ao Egito, porque num tempo anterior, numa época anterior de seca, Abraão foi para o Egito. E Deus permitiu. Ele não recebeu uma direção de Deus para ir, mas ele foi e Deus permitiu que ele fosse. E lá ele teve problemas. Sara foi tomada por esposa de Faraó. Você sabe disso. E ele volta depois do Egito. E nesse tempo que ele ficou no Egito, eu não sei, certamente foram pelo menos meses, ou quem sabe um ano, tempo suficiente para que ele pudesse aumentar seus bens, suas riquezas, mas aprender, e algo que eu quero tratar aqui hoje,
Por que, a partir dessa pergunta, como Deus fez as plantações de Isaac crescerem durante a fome, enquanto todo o resto da terra estava seco? Você já parou para pensar nisso? Diz que ele semeou e colheu na fome, na seca, não tinha chuva. Como é que isso aconteceu? Será que Deus mandou uma nuvem e ficou a nuvem? Imagina aqui uma nuvem preta, isto é, carregada de chuva, caindo só no território, só na terra de Isaac. Não foi isso. Então o que aconteceu? Porque ninguém colheu e ele colheu. E colheu mais do que qualquer pessoa poderia imaginar. Colheu a 100 por 1. 100 grãos para um grão plantado. E aí tem algo muito interessante, porque antes dele, quem teve no passado, no Egito, foi seu pai, Abraão. E ele, Abraão, conheceu o Egito, um país de terras áridas, também de pouca chuva, porém banhado pelo rio Nilo, que suas águas vêm lá das montanhas da África. Portanto, mesmo tendo seca no Egito, não tem problema, porque a água vem da África, vem do continente africano. Então, traz muita vida. E os egípcios desenvolveram, preste atenção nisso, desenvolveram a tecnologia da irrigação naquele tempo. Nas suas terras, eles irrigavam as terras. Eles aproveitavam a água do rio e irrigavam a terra. Bem, porém, cadê o rio passando aonde Isaac estava? Não tinha. O Nilo não estava cá, nessa região dos filisteus. Estava lá, no Egito. Então, será que Deus fez crescer milagrosamente sem chuva? Também não. Deus poderia fazer um milagre assim, sim ou não? Sim ou não? Não tem chuva não, mas está abençoado. Terra vai abrindo aí, porque a planta vai nascer. Jogou a semente, pode jogar a semente, meu filho, não tem problema, está abençoado, não tem chuva, mas eu faço milagre. Ele poderia fazer? Sim ou não? Sim, mas não fez. Não é isso que ele fez. Vamos lá. E diz o texto em Gênesis 26, 12, e semeou, diga comigo, e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, a 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Diga bem forte. Então, como é que isso se deu? Isaac cresceu ouvindo o pai contar as histórias de irrigação no Egito. Isaac então adaptou. É por isso que você vê Isaac sempre cavando novos poços. Não me pergunte como ele extraiu essa água desses poços. Que tecnologia ele usou para fazer isso? Mas o fato é que ele irrigou essa terra. E ao irrigar a terra produziu bem. Por que produziu? Porque irrigou? Não. A irrigação fez parte? Sim. Mas por que produziu? Diga, porque Deus abençoou. Você sabe que aquilo que não tem a bênção de Deus não prospera. O homem pode fazer todo o esforço, se Deus não abençoar, dá em nada.
Você pode fazer tudo certinho, ter as melhores ideias, a melhor tecnologia, tudo, ser o melhor, contratar os experts na área onde você atua, mas se não tiver a bênção de Deus, não prospera. Vamos lá! Mas por outro lado, se você tiver a bênção de Deus e não fazer nada, ficar parado, não dar seus pulos, não agir, não trabalhar, não se esforçar, não se mover, também nada vai acontecer. Está claro? Amém? Amém? Então quem deu as ideias a Isaac para explorar isso, diga: Deus. Portanto, eu quero te dizer, anda na presença do Senhor, obedeça ao Senhor, porque Deus disse: não vá para o Egito, ele não foi. Fica na terra, eu vou te abençoar. Ele também não questiona: mas como você vai me abençoar? Isso aqui está mó seca, isso aqui está uma fome desgraçada, o povo está morrendo, o povo está perecendo, aqui não tem nada, os animais estão perecendo. Não, ele não questiona. Por que não questiona? Porque ele vem de uma herança poderosa, que é a do pai e da mãe, de um povo de fé, de um homem de muita fé, que creu em Deus contra a esperança e viu a resposta de Deus. O próprio Isaac foi chamado de riso, de alegria, porque ele foi fruto de um milagre. Diga: Isaac cresceu numa família que tinha o temor de Deus. Aliás, era a única família em toda aquela região e no mundo que tinha o temor de Deus. Isaac viu muitas vezes Deus vir falar com seu pai Abraão. Deu glória a Deus. Isaac cresceu ouvindo a sua própria história de quando Deus, depois de 25 anos de espera, de uma mulher estéril, de um homem com 100 anos de idade, uma mulher com 90, eles geraram aquele menino. Ele viu, ele estava presente, ele era o principal ator naquela ocasião em que Deus mandou que eles subissem ao monte para oferecer um sacrifício a Deus, e o sacrifício era o menino Isaac, um adolescente dos seus 12, 13 anos. No caminho, esse Isaac pergunta: pai, aqui está a lenha, aqui está o facão, usar a expressão do baiano, aqui está o facão, mas cadê o cordeiro? Nós não vamos oferecer um culto a Deus, não vamos levantar um altar, e Deus pediu uma oferta de um cordeiro. Cadê o cordeiro? E o pai, sabendo que o cordeiro é o filho, ele responde: Deus proverá para si o cordeiro. O teu Deus é o Deus da provisão. Quando não tem porta aberta, se você anda em obediência, o teu Deus vai te honrar, Deus vai prover. Diga bem forte: Deus é minha provisão. Diga só você sozinho, bem forte. Mais forte. Deus é a minha provisão. Aleluia. Isaac viu o pai levantar altares, ele aprendeu. Mas Isaac também viu o pai trabalhar muito. Isaac também viu o pai cavar poços. Agora é a sua vez, agora ele não anda na fé do pai, o pai morreu. Agora ele é quem tem que desenvolver a sua história de fé com Deus. E a hora que o negócio aperta, que a fome vem, Deus vem a ele e diz: não faça o caminho que seu pai fez. Foi ao Egito, não deu certo, não vá, fica aqui. Fica aqui que eu vou te abençoar aqui. O lugar da bênção é onde Deus está. Amém? Seja onde for, se Deus está, Deus vai te abençoar, porque Ele vai estar presente. Aleluia. Glória a Deus. Então, veja quantas histórias de poço.
E tornou Isaque, e cavou os poços de água. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Gênesis 26, 18 e 19. Água viva, é água que está borbulhando. 26, 21 e 22. Então cavaram outro poço, e partiu dali, e cavou depois outro poço. Não tem água não? Nós vamos cavar. Dê um glória a Deus. Amém? Isaque não ficava esperando nada de fácil. Ele confiava que Deus estava com ele, e Deus então lhe dava graça, sabedoria, discernimento, até em relação ao lugar de cavar para achar a água. Diga, depender de Deus, esperar em Deus, confiar em Deus. Gênesis 26, 25, então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Os outros não cavavam poços, os filisteus não cavavam, ficavam esperando a ajuda do governo, um auxílio do governo. Não estou dizendo que você não possa receber, mas o que eu não posso concordar é de gente que deixa de trabalhar esperando e vivendo do auxílio. Você vai viver na miséria e na pobreza, e facilmente dominado. Porque todo autoritarismo faz isso. Dá o mínimo para as pessoas não morrerem de fome e ficarem dependendo dos governos totalitários a vida toda. Se você está precisando, Deus te abençoe, use, mas dê seus pulos. Comece a pedir a Deus graça, sabedoria, estratégia, pedindo ao Senhor. O Senhor abençoa Abraão, o Senhor abençoa Isaac, o Senhor abençoa Jacó, o Senhor tem promessa de bênção, então me dá a tua bênção, me dá sabedoria, me dá saúde, me dá força, me dá estratégia, me dá graça, para que eu possa, meu Deus, viver do suor do meu rosto, porque eu não quero o mínimo. Eu sei que tu tens mais para a minha vida, e o Senhor quer me abençoar, e eu quero ver minha família abençoada, meus filhos bem-sucedidos, eu quero estudar meus filhos, eu quero formar meus filhos, longe de mim o espírito de pobreza, de miséria e de ruína. Eu vou falar, vocês repetem. A semente de Isaque deram fruto durante a seca, pois ele introduziu uma nova tecnologia na terra dos filisteus. Ele irrigou suas plantações com as águas dos poços. Aleluia. Deus deu a ele uma graça que ninguém teve. Não tinha ninguém, nenhuma história lá de gente prosperando, de gente colhendo, estava todo mundo morrendo de fome. Eu quero te dizer que se você esperar em Deus, se você colocar o seu coração em Deus, se você buscar em Deus, Deus que é cheio de toda sabedoria, Ele é a própria sabedoria, Ele vai te dar ideias que ninguém tem, Ele vai te dar planos, projetos, saídas, portas vão se abrir, Ele vai te dar sabedoria e discernimento espiritual, para fazer o que ninguém está fazendo, e você vai fazer, e vai dar certo, e Deus vai te honrar, e Deus vai te abençoar. Tem alguém aqui para receber essa palavra? Olha para mim. Você sabe por que muita gente não recebe? E muitos estão aqui? Porque eles ouvem uma palavra como essa, mas eles não recebem no coração. Entra no ouvido e sai no outro. Eles não dizem assim: Senhor, eu quero isso, me ajuda na minha falta de fé, Senhor, põe isso no meu coração. Outra coisa, eles não se expressam. Você não pode ficar inerte, você não pode ficar desconectado, isso é muito sério, porque senão eu preciso motivar a minha mente, despertar a minha mente para entender, para receber, então eu preciso participar. Isso é didático. Por que o professor fala e põe o aluno repetir? Para despertar a mente dele. E eu falo especialmente para os TDAHs, que estão olhando para a minha cara, mas a mente está longe.
Está pensando 1 milhão de coisas aí ao mesmo tempo, desconectado. Está olhando para a gente assim, mas a mente já foi lá, não sei aonde, rodou o mundo. Você olha assim. Então fique atento, traga a sua atenção, porque se você receber essa palavra, ela é uma palavra de Deus para mudar a sua história, e você depois vai me pedir a palavra para dar testemunho de que Deus mudou a sua sorte. Você acha que Deus fica aqui nos pontos para jogar conversa fora? Você acha que a gente está aqui para entreter alguém? Não, está falando um profeta de Deus diante da poderosa palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça, receba e pratica. Por isso a palavra diz: se creres, verás a glória de Deus. É isso. Aleluia. É por isso que a Bíblia não menciona como Deus fez esse milagre. Porque não foi um milagre. Não foi um milagre no sentido de uma intervenção sobrenatural de Deus, como o mar que abriu, depois fechou, como um pão que caiu do céu, como um cego que voltou a ver, como o Jordão que se abriu. Não é um milagre no sentido da intervenção nas leis naturais da terra, embora Deus pudesse ter feito isso se assim Ele quisesse. Deus manifestou sua palavra de bênção a Isaac, dando-lhe uma ideia. Diga, ideia! Você só precisa de uma ideia divina para a sua vida romper. Você só precisa de algo vindo do céu para você mudar a sua sorte. Amém? Diz o texto, Gênesis 26, de 1 a 5, e havia fome na terra, além da primeira fome que aconteceu nos dias de Abraão. Por isso Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, eu serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei, não só essa, todas as terras da região, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas, abençoadas todas as nações da terra. Glória a Deus, porque Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Essa era a vontade de Deus para Isaac, e ele decidiu segui-la, obedecê-la. Então no coração dele estava tudo muito claro: Deus vai me abençoar aqui, ele prometeu. E por que ele podia confiar? Como eu falei para vocês, porque tinha todo um histórico. Todo um histórico. Ele cresceu vendo as manifestações de Deus. Os rios secaram, não a chuva. Mas ele disse: mas Deus me mandou ficar. O que eu vou fazer, Senhor? Aí o Espírito de Deus aí põe uma ideia no coração dele: deve haver água subterrânea disponível. Põe a sua equipe para cavar. Eu não tenho dúvida que uma daquelas tardes, andando na presença de Deus, orando, buscando, o Espírito de Deus move seu coração, né? Cava aqui, cava aqui. Aí ele vai para casa e vira para Rebeca, né? E vira: meu amor, me veio um sentimento tão forte no meu coração para me cavar um poço lá no lugar tal, tal e tal, tal. Vamos lá comigo? Aí ele pega ele andando por aqueles campos e ela diz: eu também sinto. Ah, é isso mesmo, é de Deus. Eu também sinto, vamos cavar aqui. E aí ele chama então os empregados, a equipe de trabalho, e no outro dia começam a cavar, e até encontrar água em abundância. É isso. Aleluia. 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 E ele então,
Aí o Espírito de Deus acossa sua mente, seu coração. Traz à sua mente as lembranças da história que o pai contava de irrigação lá no Egito. E ele diz: bem, meu pai, papai, se fosse paiano era painho, né? Painho falava que lá no Egito eles tinham uma tecnologia, eles faziam uma coisa interessante, não chovia, mas eles conseguiam tirar a água do Nilo e jogavam nas terras e eles prosperavam, e eles colhiam, o Egito prosperou, o Egito se tornou um país forte. E aí o Espírito de Deus vai enchendo a mente deles. Já aconteceu contigo, já, sabe? Você está entendendo o que eu estou te falando? Do Espírito de Deus enchendo a sua mente de ideias, e a gente fica assim, oh meu Deus, que coisa. Pouco tempo eu estava lá no sítio orando, e Deus encheu meu coração assim, e eu saí logo para fazer, porque eu sabia que Deus estava dirigindo para fazer. Aleluia! Deus vai se revelar a você, Deus vai falar contigo, mas vai falar com quem? Com quem para ouvi-lo, com quem para obedecê-lo, com quem para escutá-lo. Aleluia. Aquele povo cavava poço, que nada. Aliás, quando Abraão morreu, o que é que eles fizeram? Entulharam, tamparam tudo. Gente, olha que pobreza. Pobreza de alma, de espírito. Como é que numa região de pouca chuva tem um poço, e ao invés de aproveitar o poço, você vai lá tampar isso aí? Eles não vão colher. Ele não vai, mas nós também não vai, tudo bem. Mas o importante é que eles não vão. Que Deus te livre desse povo tapador de poço, desse povo que você constrói e ele vem para desfazer. Que Deus te livre em nome de Jesus. Mas eu quero te dizer que Deus livre você desse espírito mesquinho que às vezes está dentro da gente. Essa herança de filisteu, de só de acabar, de não preserva, só de destruir, só de gastar os recursos que tem. Meu Deus. O outro não tem, eu não tenho, ele tem. Então, como eu não tenho, eu vou lá destruir o que ele tem, para ficar todo mundo igual, na miséria. Não, o outro tem, aleluia. Então, se o outro tem, eu também posso ter. Deus vai me dar ideia, Deus vai me dar graça, Deus vai me dar força, Deus vai me dar sabedoria, Deus vai me dar o meio de também alcançar. Diga comigo: a obediência atrairá a sabedoria. Rebelde não tem sabedoria. Rebelde é burro. Quem é obediente, a sabedoria virá sobre ele. Inclusive eu te dou um para casa. Vá ler pelo menos um capítulo por dia do livro de Provérbios. 31 capítulos, 31 dias do mês. Para você começar a abrir-se a sabedoria. Então repete para quem está do seu lado: a sabedoria é fruto da obediência. Os obedientes atraem a sabedoria. Glória a Deus. E aí o que acontece? Ele começa a irrigar as terras e planta, e começa a irrigar, e Deus pôs a mão, e gerou uma colheita histórica, que ninguém nunca tinha tido uma colheita naquele nível, a 100 por 1. Cem por 1, irmão. E aí ele tem uma colheita muito poderosa, um negócio de louco. É sobrenatural. É uma colheita extravagante. Ele quer fazer na vida de todos, mas se você não entender e não preparar o coração, não preparar a semente, porque também jogar água na terra sem semente vai dar o quê? Nada. Se ele encharcasse a terra de água, que Deus deu uma ideia para ele, e ele encharcou, encheu de água,
mas plantasse pouca semente, o que ia acontecer? A colheita seria pequena. Você lembra do que a Bíblia fala bem lá na frente, no tempo de José, neto de Isaac, que estava no Egito, dos 7 anos de vaca gorda, e José, que era o administrador financeiro, o planejador, o ministro da economia, e o presidente do Banco Central do Egito, tudo era com ele, e que eles prosperaram, e ele disse: agora é tempo de plantar e de colher, e vamos juntar, guardar 20% da colheita, porque virão 7 anos de miséria, de fome. Até o poderoso Egito entrou por aí, pela fome. E quando chegou o tempo da fome, o Egito tinha milhares de celeiros que José mandou construir, e agora eles foram então vendendo comida para a região toda. Então agora o Egito foi ficando hiper rico e se tornando a grande potência da época. Só que interessante a gente linkar as coisas. Só que antes de José, o seu avô teve essa experiência, porque ele teve uma colheita muito poderosa, e quem tinha agora comida para vender para o povo é Isaac. Quem tinha grãos, quem tinha alimento, quem tinha a soja, o milho e tudo mais que se produzia no campo e era próprio daquela região, no meio daquele povo todo, quem tinha isso em abundância para vender e ganhar o dinheiro era Isaac. É por isso que a Bíblia diz que ele prosperou, que ele ficou riquíssimo, porque todo mundo teve que vir comprar com ele. Ele ficou mais poderoso do que o próprio país, do que a cidade e nação onde Abimeleque governava. Meu Deus, dá para você dar um glória a Deus aí? Aí o que eles foram fazer? Já tinha entulhado poço no tempo do seu pai, agora eles vêm brigar pelos poços que ele tinha construído. Ninguém foi lá cavar poço, ninguém olhou a tecnologia. Não é comum fazer isso no campo? Fazendeiro tal está fazendo tal coisa, está dando certo, vamos fazer também? Não é assim? Vamos lá conhecer e vamos fazer? Não, o que fizeram? Vieram cá para tomar. Tomaram pelo menos 3 poços, e no próximo domingo a gente vai falar disso. Tomava os poços. Ele arrumava confusão? Sabe por que não? Porque ele tinha a bênção de Deus. Quem tem a bênção de Deus pode ir lá no pó, que vai levantar, vai prosperar, vai enriquecer. Tudo vai dar certo. Deus vai mover. É Deus. Quem tem a bênção abre uma porta, o negócio vai. Deus abençoa, Deus manda o povo, Deus atrai o povo. Tem a bênção, tem a bênção. E eu quero dizer que Deus tem bênção, não é só para um ou outro, não. Deus tem bênção para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Princípio, diga obediência. Diga obediência. Andar em fé. Generosidade. Pai, eu quero apresentar teu povo no teu altar. Essa noite profética, essa noite de palavra que vem do teu trono, noite de destino, de mudança de sorte, de preparação da mente, do coração, das forças, para um novo tempo, para conquistas gloriosas que virão. Eu quero abençoar teu povo em nome de Jesus, e declarar a bênção que estava sobre Abraão, que estava sobre Isaac, sobre Jacó, sobre José, Davi e Yeshua, Jesus. Eu declaro essas bênçãos sobre a sua vida e a sua descendência, em nome de Jesus. Declaro que o Senhor te dá um coração obediente, que ama obedecer o Senhor, andar na presença do Senhor, cumprir os mandamentos do Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.